pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso terceiro vídeo dessa sequência, onde nós estamos falando sobre a realidade do homem. O homem antes do pecado, o homem no pecado, e agora nós vamos dar início ao vídeo que fala sobre o homem em Cristo. O homem em Cristo, segundo a Bíblia, é a justiça de Deus. E esse era um conceito que eu não entendia, que eu demorei muito a entender. Aceitava, mas não entendia. E hoje, para tratar desse assunto, nós estamos aqui não só com a ilustre mesa, estamos com a ausência de Renatinho, que fez o procedimento cirúrgico hoje, mas nós contamos aqui com Júnior Passarinho, Márcio Bandeira, Robson Frazão de novo, e nosso querido pastor Flávio Índio, pastor da comunidade Caminho da Fé. Nós temos a honra de recebê-lo aqui, inaugurando esse estúdio aqui, nossa primeira vez nesse estúdio, e tendo a honra de tê-lo aqui. E nós estamos felizes porque Flávio é um especialista nesse assunto e nós deixamos ele para esse momento, para nós falarmos sobre a justificação do homem, o homem em Cristo, a justiça de Deus. Nós falamos no primeiro vídeo que o homem, antes do pecado, nós falamos de toda a situação dele, a perfeição que ele vivia, o estado de integridade. Nós falamos sobre a consequência do pecado. Toda a maldade que o homem passou a viver foi por causa do pecado. E agora, em Cristo, qual é a nossa situação? Justo ou pecador? A gente fez essa pergunta outras vezes nos outros vídeos, mas agora, em Cristo, nós somos justos ou ainda pecadores? Bem, antes de responder a questão, né? Eu quero agradecer a participação do Pode Argumentar com os meus amigos aqui ilustres, Márcio, Júnior Passarinho, Robson Frazão, e ali nos bastidores, Jefinho, na produção do podcast. E também dizer que eu não sou especialista no assunto, é um termo muito generoso para mim, né? Nós achamos, né? Eu apenas nós achamos, bem modesto. contribuo com aquilo que Deus tem nos ensinado esses anos todos que a gente está na caminhada cristã de ensino, mas tenho coisas para acrescentar, mas não me considero especialista, né? Aquele indivíduo que é profundo, né? O pessoal gosta de dar esse título aí, essa atribuição, mas eu ainda tenho muito para que aprender, graças a Deus. Ele lê mais Então, no final de semana, de vez em quando, né? Então o homem é justo, né? Segundo aquilo que a Bíblia diz, em Cristo, nós somos, é o que diz 2 Coríntios 5:21, nós somos chamados de justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos justos, e ser justo, obter justificação, a justificação pela fé, que é o, digamos assim, o título, o tema desse podcast de hoje. Ser justificado pela fé é você obter um estado de ser perdoado, livre de condenação. Justificação é o ato pelo qual Deus considera alguém inocente, sem culpa, livre do pecado, sem nenhum tipo de condenação. E pela fé, porque é pela fé em Cristo. Ou seja, nós dependemos da obra de Cristo, somente dele. Ele foi quem realizou, e pela fé no que ele fez é que nós obtivemos, como diz Paulo em várias passagens de Romanos, Gálatas, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1. O livro de Gálatas em si, e o livro de Romanos, todos esses dois livros tratam muito sobre esse tema, justificação pela fé e liberdade em Cristo Jesus, né? Então, nós somos justos, justificados, não mais pecadores, que é até uma afirmação polêmica, mas a gente vai explicando aqui durante o podcast. Então, assim, a priori é isso aí. Nós somos justos, somos justiça, chamada justiça. Da mesma maneira que foi feito pecado, em 2 Coríntios capítulo 5:21, nós somos justiça. E é isso aí. Você bem citou aí 2 Coríntios 5:21, e é interessante porque eu creio que não só no meu ver, mas todo mundo aqui, esse é um versículo-chave, né? Para que você possa entender a justiça de Deus. Porque diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele. Então isso aqui é um ponto crucial que todo cristão deve entender, que em Cristo, nele, né, foi por ele, por meio dele, que nós fomos justificados, como o Flávio bem colocou aí, através da fé em Cristo, nós temos a justificação, né? E se o crente em geral não entender 2 Coríntios 5:21,
sempre vai ter essa barreira, essa dificuldade de entender a justificação, né, pela fé em Cristo Jesus. Primeira coisa que você tem que entender aqui é que ele não teve pecado, ele não conheceu pecado algum. E Deus o fez pecado, como nós tratamos nos vídeos anteriores, né, a questão do pecado, o que é o pecado, Adão quando pecou, quando errou. Mas aqui diz que Deus o fez pecado por nós. Ele levou os nossos pecados sobre ele, né, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo, nós voltamos a ser o que Deus nos criou para sermos, sem culpa, sem condenação, como o Flávio bem colocou aqui. Esse verso 21, ele está dentro de um capítulo bem maravilhoso que versículos anteriores falam sobre o homem em Cristo, sobre sermos novas criaturas, é o versículo 17, né? E quando Paulo fala em Gálatas 2 que nós vivemos pela fé no Filho de Deus, é porque existe uma nova vida em Cristo, é tanto que ele diz lá em Gálatas 2, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver, agora eu vivo na carne, ou seja, Cristo vive em mim, é um estilo de vida que nós temos hoje no corpo físico, diferentemente do estilo de vida anterior a Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, somos novas criaturas em Cristo Jesus, temos um novo estilo de vida, e vivemos esse novo estilo de vida pela fé no Filho de Deus, ou seja, pela fé no que Ele fez. Então, entender o que é estar em Cristo é a chave para entender o Novo Testamento. Eu sempre digo que a da nova aliança é entender o que é estar em Cristo. É por essa razão que nesse assunto de um novo homem, nova criatura, a gente sempre ensina as pessoas a lerem a Bíblia com a ótica correta, com a ótica da nova aliança, com a ótica de Cristo. Porque, por exemplo, se você observar nas cartas, que é onde estão as revelações que Deus trouxe para Paulo de Cristo Jesus, você vai enxergar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos em Cristo. Há um assunto muito comum no meio da palavra da fé, que se chama as realidades da nova criação. Realidades da nova criação. O que são realidades? São fatos, são verdades. Fatos realizados por Cristo, são fatos, realidade é um fato, que diz respeito a nós como novas criaturas. Ou seja, porque somos novas criaturas, desfrutamos de realidades, de fatos conquistados por Cristo lá na cruz do Calvário. Então, essas realidades se resumem a três coisas que nós sempre repetimos em nossos cursos, em nossos estudos, que é aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que nós temos em Cristo, e aquilo que nós podemos em Cristo. Nunca esqueça isso. Nós somos, temos e podemos em Cristo. E aí é o que o pessoal às vezes nos acusa de ter um evangelho triunfalista, de querermos ser aquilo que não somos, mas em nós mesmos não somos nada, né? Paulo fala em 2 Coríntios 3, versículo 5, que por nós mesmos não somos capazes de pensar nem algo. Ele fala sobre si, na verdade, né? Aliás, ele fala sobre ele e a sua equipe ministerial, né? Não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa capacidade vem de Deus. Então, sempre essa glória é para Deus, é por causa de Cristo. E Ele foi quem realizou essa obra a nosso favor. E tudo que Ele fez foi por nós. E quando você começa a ler nas cartas, que as cartas revelam a obra de Cristo, as cartas revelam o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Os evangelhos, literalmente, não são ainda o Novo Testamento, mas é um tempo de transição entre o Velho e o Novo Testamento. Então, quando você lê as cartas revelam o que, de fato, Cristo fez na cruz e a profundidade da obra que Ele realizou ao nosso favor. É tanto que, passarinho citou aqui, 2 Coríntios 5, 21, Deus o fez pecado por nós. Então, foi por nós que Ele foi feito pecado, não foi por si mesmo. Ele não precisava vir à terra, morrer, sofrer, passar o que Ele passou. Tudo que Ele fez foi pela igreja. Exato. E aí, quando nós começamos a entender a importância da igreja, o que ela é, o que ela se tornou, o que ela pode viver e desfrutar, não apenas quando chegar no céu, mas aqui na terra, é tanto que Cristo disse que veio trazer vida e vida com abundância. Isso inclui também o período terreno da existência da igreja na terra. Então, nós não somos a igreja. Algo que a gente vai viver no céu. Não, claro que não. A vida eterna começa no momento que você recebe Jesus. Você é desfrutante, né? Ou você é desfrutador da vida eterna. Você pode experimentar aquela vida e começa aqui e se estende aí
nunca vai terminar, né? É eternidade. Esse entendimento é muito importante, né? Você compreender que a vida em Cristo, né, já é desfrutar da eternidade. É né? Quando você recebe possessão Jesus, atual e presente do crente. Isso. Nós temos a vida. Isso ele fala em várias passagens. Quem tem o filho tem a vida. Isso. 1 João 5, né? Diz que aquele que tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida de Deus. Né? 1 João 5, versículo 11. Diz que aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. O testemunho é esse, que Deus nos deu, passado, a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida de Deus. Aí João continua. Estas coisas escrevi para saberes que tendes a vida eterna, vós, os que credes em o nome do Filho de Deus. Então, vida eterna, não sei se... tem muita relação com o que estamos falando aqui. A vida eterna é a própria vida e natureza de Deus. É a vida que o pecado tirou, que em Cristo foi restaurada. Cristo não veio trazer religião à terra, ele veio trazer vida. A vida que estava com o Pai, ele nos foi manifesta através de Cristo. E esta vida, ela não só nos é compartilhada através da fé em Cristo Jesus, quando nós cremos nele, recebemos ele e a sua vida, como também ela foi demonstrada por Jesus durante o período que ele viveu na terra. Tudo que ele fez na terra foram manifestações, demonstrações desta vida que ele trouxe para nós. Ele mostra como o homem deve viver. Somos chamados para viver a sua vida, andar como ele andou, manifestar o que ele manifestou e viver como ele viveu. Ele é um exemplo para nós em todas as áreas de sucesso, aonde o homem, Adão, fracassou. Ele veio mostrar que essa é a vida que nós nunca deveríamos ter perdido. É por isso que nós temos Jesus e temos sua vida. Então, é bem extenso o assunto, mas temos que compreender essa realidade. Está em Cristo, como o passarinho falou, é o ponto principal. E aí, concluindo aqui o meu raciocínio, pelo menos nesse momento aqui, nós temos que, nas cartas, começar a grifar algumas preposições que é importante que nós grifemos. Por exemplo, quando você lê a Bíblia, que você encontrar a preposição em Cristo, a preposição nele, por ele, no qual, no amado, por intermédio de quem, por meio dele, com ele. São preposições que revelam aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos por causa de Cristo e por estarmos em Cristo. Ou seja, as realidades da nova criação. Então, há vários versículos que possuem essas preposições. Nele, por exemplo, passarinho leu aqui, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o homem é justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Somos justiça de Deus. Versículo 17, 2 Coríntios 5, diz... se alguém está em Cristo, olha aí, em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Isso. Sempre que você observar essas preposições, vai falar sobre quem você é, o que você tem como cristão e o que você pode em Cristo. Aquilo que a igreja é em Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Aí a Bíblia diz... Sou filho amado. Muitas coisas, né? Muitas coisas. Paulo fala em Romanos, tudo nele, né? E todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a referência? Romanos 5:1, né? Aí, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. Então, por intermédio de quem? Então, você vê, por intermédio de quem? Nele, por ele. São preposições que revelam. Às vezes a gente pensa, a igreja, nós somos pobres, coitados, miseráveis, pecadores, estamos aqui para sermos pisados, assolados pelo diabo, mas não é verdade. A igreja, ela está aqui para viver a vida de Deus, dominar sobre as trevas. A igreja está aqui para manifestar a vida, a natureza e a vontade de Deus. Eu acho que a dificuldade está justamente aí, sabe? O pessoal entender, né? Que agora, eu abri aqui o versículo 17 aqui na versão contemporânea, diz assim, ó, logo,
todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Eu acho que a dificuldade da pessoa para entender justificação está nesse ponto aí. Ela não consegue entender que é em Cristo, por meio de Cristo, por causa de Cristo, né? Mas Então, elas assim, pensam que essa nova vida aí é tipo assim, você não chamar mais palavrão, isso, agora você chamar palavrão, perdão, agora você não vai chamar mais. isso. Né? Mas isso aí é parte do Parte do pacote, processo, né? O que há, de fato, é uma mudança de natureza. né? Isso. Você é uma nova criatura, outra vez isso. Você é uma nova raça, uma nova espécie. Ou seja, você agora é possuidor da própria vida, natureza de Deus. Você se torna templo do Espírito Santo e você se torna herdeiro de uma herança gloriosa que Cristo comprou para nós por obra exclusivamente dele. Não participação nenhuma nossa, pelo contrário, ele fez tudo. O que nós fazemos hoje é conhecer, acreditar e tomar posse pela fé. E viver essas realidades. O nosso, digamos assim, trabalho como igreja é conhecer a verdade para andarmos livres, né? Como diz lá João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora a pergunta é, libertará de quê? Libertará de quê? A gente pensa que é só do pecado, e agora não vamos mais para o inferno, vamos para o céu. Mas não é só isso. Liberta de todos os males, tudo aquilo que é contrário à vida de Deus. Dos enganos. Por mais que estejamos num corpo físico ainda, mas nós podemos provar realidades poderosas, como Cristo mostrou que é possível viver, receber cura, receber milagres e manifestações maravilhosas, fantásticas, que existem níveis para se viver essas coisas também, que não cabe aqui agora tratar sobre isso, mas vamos tratar do básico para poder avançar para as coisas mais profundas, né? De viver essas verdades também. Ele falou tão bonito que eu queria um brinde aqui para você. Isso aqui é o seu presente aqui hoje à noite. Que ele é fã de Red Bull e... Esse é o quê? Esse aqui é o Monster. E o Monster. Enfim. Tem os canudos aí? Tem canudo? Não tem nada não. Enfim, 2 Coríntios 5,17, basicamente, quando fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é porque houve uma mudança de natureza. Né? As coisas velhas passaram, ficaram para trás. Que coisas velhas? Aquela vida do pecado, aquela natureza pecaminosa, tudo se fez novo. Por quê? Porque agora o nosso espírito foi recriado. Aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores, que mudou a natureza do homem. Isso. Você agora faz parte, você participa de uma nova natureza, o seu espírito foi recriado. Então, a partir de agora, você vai viver coisas novas em Deus, numa nova vida que está proposta, né? E quando fala que as coisas velhas passaram, isso que nos fez novo, justamente, houve a mudança de natureza. A natureza pecaminosa acabou ali, mudou, e agora começa o início de uma natureza de justiça, né? Uma mudança de realidade. Uma mudança de realidade. Eu falei nos outros vídeos, se não me falha a memória, eu acho que a gente citou o conceito de justiça, né? E eu tenho dificuldade de entender. E eu fui lendo um dos significados, dizia que a palavra justiça é ser aquilo que você foi criado para ser. Isso. Então, se da posição de Adão, né? Que Adão foi criado perfeito em Deus, exatamente. E Jesus veio restaurar essa posição perfeita. Exatamente. Então, o homem entra no pecado, ele perde a vida de Deus, entra naquela situação que a gente falou que ele teve medo, não é só fiz alguma coisa errada, não, é mudança de consciência. Mudança, como você falou antes, no primeiro vídeo vai estar lá, sobre insuflar. Deus soprou o espírito de vida num homem, e essa era a realidade dele, aquilo que ele era. Pleno, perfeito em Deus, né? Pleno e perfeito em Deus. Qual foi a palavra? Irretocável. Isso, a comunhão entre os dois era irretocável. Então, o pecado quebra essa condição comunhão. E ele entra num estado de morte. Aí, você falou que algumas expressões que eu grifei aqui, que as pessoas têm dificuldade de entender que essa mudança de natureza foi tão grande, tão poderosa, a obra de Cristo foi tão grande, muito além do que uma religiosidade, muito além do que não fale palavrão, não beba, não faça isso, não aquilo.
esses não faça, não faça, não faça, é tão maior que é o que faz com que as pessoas achem que quando a gente prega isso é triunfalismo. Né? A falta de consciência, como a falta de não entender, né? A falta de entender essa verdade com a ótica de Cristo, como o passarinho que colocaram aqui, de olhar para essa nova vida na ótica de Cristo. Né? Eles sempre olham na ótica da religião, né? na ótica de que nós não somos ninguém, nós não somos nada, nós somos sempre os devedores a Deus. É, né? porque a tendência do homem sempre é conformar aquilo que ela acredita ao seu estilo de vida. É mais cômodo você aceitar que você não é ninguém, que você é um pecador miserável, que você é um trapo de imundície, que você não merece nada. De fato, você não merecia, mas Cristo fez você merecedor. Isso. É mais comum porque é mais cômodo não acreditar, é mais cômodo não buscar conhecer a palavra. Mais perto, às vezes, até da realidade da pessoa. Né? Então você se acomoda à sua própria vida, à sua vida natural. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela vale o quanto pesa, ela é verdade. E quando você vai para a palavra e você começa a observar a revelação que Paulo teve desta obra de Cristo, Deus revelou a Paulo, por isso que ele era tão perseguido, porque ele era portador de uma revelação que ele sabia que se ele expusesse aquela revelação à igreja, tomasse conhecimento dessa verdade que ele possuía, o inferno estaria em apuros. O diabo não iria mais escravizar as pessoas pela falta de conhecimento, porque o pior inimigo do povo de Deus não é o diabo, é a falta de conhecimento. Verdade. Porque a falta de conhecimento faz você escravo e faz você privado de viver as bênçãos, a herança e as realidades que Cristo comprou para nós na sua obra redentora, né? Por exemplo... E isso é uma afirmação forte, tipo, o diabo não é tão inimigo quanto a nossa falta de conhecimento. Né? Não. Isso na cabeça de muita gente se pode pirar, assim, não, porque o diabo é aquilo, o diabo é o terror. A gente quer dizer que ele odeia você e quer destruir, só que ele destrói e opera com muito mais intensidade naqueles que não têm conhecimento. Porque quando você não tem conhecimento, você, por exemplo, até atribui a Deus uma obra que o diabo está fazendo. Sim. Entendeu? Não, Deus fez isso comigo, Deus fez isso contra mim. É como se Deus agora tivesse ocupado em ficar colocando males sobre os seus filhos, né? Quando o diabo faz muitas coisas, ou até mesmo você é vítima da sua própria ignorância, você é o seu próprio mal muitas vezes, mas o conhecimento liberta. Ora, se você vive depressivo, se você vive angustiado e você sabe que hoje você é amado pelo Pai, tem comunhão com o Pai, você pode encontrar com o Pai em qualquer momento do seu dia e conversar com Ele e se relacionar com Ele, sua vida muda. Entendeu? Então você tem acesso a coisas que antes, por você não estar em Cristo, você não tinha acesso. Você até tem de forma limitada, mas não com essa plenitude que nós desfrutamos hoje na graça de Deus. Eu queria só ler aqui um texto interessante. Tem muitos textos que mostram essa realidade, mas esse para mim é um dos mais poderosos. A carta de Efésios em si é uma carta muito poderosa, né? Paulo fala assim em Efésios 2:1. Ele, está falando o Pai, né? Vos deu vida. Essa palavra vida é zoe. É a própria vida em natureza de Deus. Vida no sentido absoluto. A vida que estava com o Pai nos foi dada. O próprio Cristo é a nossa vida, né? Então aqui diz, ele vos deu vida, estando vós mortos. Então ele fala da nossa realidade anterior a Cristo. E nós estávamos mortos, ou seja, mortos espiritualmente, separados de Deus, nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, era como andávamos, né? Segundo o curso deste mundo, que é morte, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Uma influência maligna, regia. Ou seja, não é mais o nosso estilo de vida. Ele diz outrora, né? Isso. Andávamos outrora, desta forma, inspirados por espíritos, né? Estilo de vida mundano, perverso, pecaminoso, entre os quais também todos nós, hoje, nós que estamos em Cristo, todos nós outrora andávamos. Como? Segundo as inclinações da nossa carne, assim um possam viver quando caiu, né? Uhum. Foi dominado pelos sentidos. Isso. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos regidos pelos pensamentos, pelos desejos,
E éramos, essa palavra tem que ser grifada aqui, éramos, ou seja, não somos mais, mas éramos passado. por natureza, Filhos filhos da ira, como também os demais que não estão em Cristo, que não conhecem a Cristo. Aí ele fala aqui no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, essa juntamente aqui também pode ser colocado como uma preposição, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha a nossa realidade espiritual qual é. Nos ressuscitou, é passado, não é futuro, nos ressuscitará. Claro que seremos ressuscitados um dia, no corpo físico. A redenção do corpo é, digamos assim, a segunda fase dessa redenção. A redenção do corpo é o estado final, né? Há um ato de ressuscitar mais para frente, que é o corpo. No corpo. Mas a ele está ressurreição falando do espiritual, a ressurreição espiritual é uma realidade presente, né? Nos ressuscitou, é uma obra espiritual, que Paulo diz em Colossenses 1,13, né? Ele nos libertou do império das trevas, é uma obra espiritual, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, essa obra é uma obra espiritual. Nós estamos no reino do Filho do amor de Deus. Nós estamos no reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. E aí estamos aqui na terra para manifestar este reino, porque somos representantes do reino, participantes do reino, e somos, como diz Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 20, embaixadores desse reino. Né? Que aí demandaria um tempo mais demorado para explicar sobre o significado de ser embaixador do reino. Mas nós somos embaixadores. Eu não vejo Paulo representante da maior autoridade daquele reino. Eu não vejo Paulo falando assim, vocês são miseráveis, vocês são pecadores, vocês são os trapos de imundície, vocês não são dignos de experimentar nada. Não, Paulo em nenhuma das cartas diz isso, a saudação, né? Aos santos, aos justos. Eu nunca vi Paulo dizendo aos pecadores que estão em Éfeso, aos trapos de imundícia que estão em Tessalônica, aos miseráveis que estão em Coríntios. Não, ele fala aos santos, amados, fiéis. Os vermezinhos de o apóstolo Pedro fala assim, vós sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, as designações que Pedro, Paulo e os demais apóstolos nos dão são designações de quem tem valor, de quem é importante, de quem é acolhido, não em nós mesmos, né? Sempre ligado à vida, sempre nunca porque ligado à morte. Estamos em Cristo, exatamente. Ele diz aqui, ó, juntamente com ele, ó, preposição, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar de honra, né? Porque estamos em Cristo, de fato, essa relação entre nós e Cristo, uma relação muito profunda, é inseparável, inclusive. É por isso que Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, no capítulo 1. É quem somos, de fato. Se você observar, aqui no capítulo 1, por exemplo, Paulo fala assim, ó, ele vai dizer assim, ó, que Cristo foi ressuscitado entre os mortos, né? Paulo está orando para que nós tivéssemos revelação de Deus, da parte de Deus, sobre o nosso chamado, a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ele diz que esse poder Deus exerceu em Cristo, versículo 19, ao ressuscitá-lo dos mortos. E aí diz aqui, ó, versículo 22, colocando ele, no versículo 20 fala assim, à sua direita, nos lugares celestiais. Então, Cristo foi colocado à direita do Pai nos lugares celestiais ao ser ressuscitado. Isso é um fato. Aí ele diz onde Cristo está agora. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade, Cristo está acima de todo o poder e domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E diz que ele colocou, o Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para que ele fosse o cabeça, aquele que domina, o Senhor sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E aqui diz que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. Os pés não estão na cabeça, os pés estão no corpo. Então, nós somos o corpo, nós temos autoridade. Sim. Dada por Deus. E essa autoridade, ela é revelada em várias passagens da Bíblia, né? Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada vos causará dano algum. Ou seja, você não tem que ter medo de retaliação, de contra-ataque, porque você está. Quando você entende, é um dos assuntos também que nós
também conhecemos, né? A autoridade do crente, o poder do nome de Jesus. E vamos abordar também futuramente Também aqui. futuramente. O leque, gente, quem se opõe a esse tipo a esse tipo não, a essa mensagem, que é a palavra de Deus, né? Acha que os argumentos aqui são argumentos. O rolo compressor é muito maior. O rolo compressor do evangelho é muito A gente maior. está falando bem superficialmente aqui, eu só estou para tocando ficar, aqui na pra ficar superfície. entendível, né? Está só arranhando aqui na superfície, mas A gente não tá aprofundando isso nada, isso aqui, se crido, Claro. é muito profundo. Você já liberta muito, se né, atendido, ou atentado, melhor dizendo, se for atentado aqui que nós estamos falando, se você atentar, né, para aquilo que estamos falando, porque parece que às vezes a palavra ela não tem peso, uma coisa romântica, é legal, que lindo, né? Ele está acima de tudo principado, potestade, Deus colocou as coisas debaixo dos pés de Jesus, e ele é o cabeça. Sem o entendimento de que está em Cristo, né? né? O Aí, corpo é você, meu irmão. isso. O corpo é você. Já chamam de triunfalista por coisas boas que a gente fala. O que dizer se nós somos o corpo? Não fui eu. O corpo, nós somos o corpo Jesus dele. foi ameaçado por ser apedrejado porque dizia que ele era como assim como o pai é, eu sou, né? Somos um, As né? pessoas leem sair como se estivesse de fora daquilo, né? E- Mas na verdade, eu só... Pois não, desculpa, você... E na verdade você tem que ler se enxergando inserido dentro dessas realidades. Aí, é o que porque você é em Cristo. é o que nós somos, exatamente. Ele fala, e para ser o cabeça, Deus o deu à igreja. E é sua plenitude, né? Eu Tem não uma versão que fala que inventei é sua isso plenitude, aqui. né? Eu não inventei isso aqui. Isso Eu está escrito. Eu já estava querendo mergulhar aqui meio com o nó na cabeça, assim, quando ele falou do embaixador, que ele fez, não vou nem aprofundar aqui. Uhum. Aí eu falei que era o representante máximo do reino. Do reino, isso. Você De ser uma o nação em outra, Em outra nação, isso. Exato. Você ser o representante máximo, você só representa. É Isso mesmo. já é gigantesco. É, Já gigantesco. exatamente. Se parasse aí, já estava bom demais pra gente. Você tem o Só que- respaldo, a legalidade e o poder para agir Em nome dessa nação. em nome dessa nação. É. E isso é gigantesco. E é regido pela legislação do reino, que é isso aqui. Ó. Isso. Exatamente. Só que quando a gente acha que ele está aqui, chegou no topo, aí não, ele vai além. Não, você não é só isso, você não só tem autoridade, você é o corpo Ele fala aqui, ó, daquele que deu autoridade. a qual é o seu corpo, e não foi eu que inventei isso aqui, nem escrevi, eu só ensino porque foi Paulo que escreveu, né? E ele diz, o qual o seu corpo, a plenitude daquele Jesus, que a tudo enche em todas as coisas. Olha só, ele diz, a plenitude, outra versão diz o complemento. Complemento. O que significa isso? A igreja é a plenitude de Cristo, o complemento de Cristo, o que implica que não há mais como separar Cristo da igreja. Os dois, ambos, são um só. Aquele que se une ao Senhor É um é um espírito, só. é muita verdade, né? Vou fazer uma colocação aqui bem rápida, que eu estava falando sobre Jesus. Ele foi ameaçado de apedrejamento porque ele dizia que ele era um com o Pai, né? Então, assim, muitas pessoas, né, elas não entendem que agora, veja só, Jesus dizia que era um com o Pai e ele disse que nós somos um com ele. Então, assim, onde Jesus está hoje é onde nós estamos também. Então, E é o que diz o capítulo 2. Farinha exatamente. do mesmo saco. Exatamente. Se sentir menos que isso é anular É o se poder da excluir redenção. da realidade espiritual a qual você foi E menosprezar o poder da redenção de Cristo. Né? A redenção de Cristo E ela interessante é muito aqui nessa passagem, profunda. porque se você ler Efésios capítulo 1, um dos pontos principais é o quê? É a ressurreição de Cristo, é ele ser colocado por Deus na sua direita, acima de principados, potestades, poder, domínio. Então você lê isso Onde aqui, estamos? você acha muito bonito, é legal, maravilhoso. Olha, ele está. Se você pregar em cima disso aqui, num culto, se for uma igreja pentecostal como a nossa, o pessoal vai vibrar. Ele está acima de potestades, principados, todo nome, está acima do câncer, da AIDS, e o pessoal, aleluia, que o meu é poderoso. Mas quando você vai ler o capítulo 2, e Paulo começa a falar da nossa realidade, ele fala sobre Cristo ressuscitado, levantado acima de todas as coisas, acima de principados, potestades, poder, acima de todas as coisas. Aí, quando você vai começar no capítulo 2, Paulo começa na... É como se ele tivesse assim, olha, eu vou agora falar de vocês. Vou pegar do começo, né? Pegar lá do começo. Ele vos deu vida. Estava morto nos pecados, delitos, andando outrora nos pecados, pensamentos, regido por espíritos, mas, eu estou resumindo aqui de maneira bem grosseira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu amor, com quem nos amou, estando vós mortos, vos deu vida. Então Paulo vai destrinchando o processo, o que aconteceu conosco, quando nós
recebemos Jesus. Talvez você recebeu Jesus, nem sabe o que aconteceu, só sabe que você tem paz, uma paz inexplicável, uma convicção interior que você é salvo, mas Paulo está explicando aqui o processo, o que aconteceu conosco ao recebermos Jesus como Salvador. Aí ele diz aqui que Deus foi rico em misericórdia, por causa do grande amor, e nós estamos mortos nos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça somos salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, ou seja, Cristo já ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Com ele. Claro que ressuscitou fisicamente, né? Espiritualmente. A nossa ressurreição aqui foi espiritual, estávamos mortos e fomos ressuscitados com Cristo. Fisicamente seremos no futuro, mas ele diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, onde ele está espiritualmente, nós estamos porque estamos nele. E se ele está acima de principados e potestades, nós também estamos acima dos principados, potestades, poder de todo nome que se nomeia, não sendo presente. A igreja está acima de todo nome, junto com Cristo, assentada com Cristo, nos lugares celestiais, à direita do Pai. Ou seja, não está em pé, brigando, batalhando, lutando, está assentada, lugar de autoridade e descanso. Amém. É a posição da igreja em Cristo. É por isso que existe um livro do irmão Kenneth Hagin chamado A Igreja Triunfante, que é o contraste da igreja militante e a igreja derrotada. Existe a igreja derrotada, que acha que somos derrotados, não somos nada, que Deus é muito poderoso. Que um dia, talvez, lá no céu, quem sabe, essa igreja derrotada. E existe a militante, que fica brigando com o diabo, o tempo brigando com o diabo, para obter alguma coisa, mas a igreja triunfante, que entende seu direito e privilégios e sua posição em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, em Efésios 4, 24, diz assim, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus foi criado, em verdade, justiça e santidade. Outra versão fala em perfeita justiça e santidade. Pois é. Flávio, rapaz, está muito bom. Né? A vontade que dá é de passar aqui a noite toda, né? Ouvindo ele falar, porque esse homem é um Vocês também, né? Mas é porque esse homem é um poço de sabedoria, gente. Esse homem, quando começa a falar... Esse homem, quando começa a falar, a gente fica só observando. É porque a gente aprende muito com ele. Muito do que a gente sabe aqui, do que a gente já falou, é porque a gente aprendeu com ele também. Eu estou vendo já aqui, no andar da nossa conversa, já a necessidade de nós já gravarmos, num futuro bem próximo, quem sabe até uma outra série sobre realidades da nova criação. Porque nós já começamos a entrar também nessa conversa, né? Mas, para encurtar mais a história aqui... Aqui é a porta, né? Aqui é a porta. Mas para encurtar mais a história aqui, por exemplo... Eu creio que a maior dúvida, né, de quem está nos assistindo, que ainda não tem essa consciência de justiça, de que é a justiça de Deus, o maior empecilho é o pecado. Né? É algo que trava na mente delas, porque elas não conseguem entender como é que elas não vivem no pecado. Né? Porque uma coisa é você ter a natureza pecaminosa e você peca por prazer, né? Prazer, porque faz parte da sua natureza. Outra coisa é você ser justo em Cristo e cometer um pecado. São coisas diferentes, né? E as pessoas usam muito, os crentes, né, que ainda não têm essa consciência de justiça de Deus, usam muito aquela passagem de 1 João, capítulo 1, acho que versículo 8, né? Eu queria que você fizesse... Não é só no 8, não, é o 8 e o 10. São vários... Na verdade, os versículos pares ali, de 1 João 1, se você ler eles de forma isolada, parece que eles dizem que nós temos pecado. Isso. Vamos lá. E que não podemos dizer que não temos pecado, né? Eu vou ler aqui os 3 versículos pares. Na verdade, eu vou ler o versículo 6. Você quer abordar isso aqui? Não, eu ia falar para você falar. Dissermos, Eu vim pronto para ficar calado. Ele fala assim, ó, olha só. Eu não vou ler nem o 6, eu vou ler aqui o versículo 8. Vamos lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então o cara fala, eu sou pecador porque eu não posso falar que não tenho pecado, né? A verdade não está em mim se eu falar que não tenho pecado. E o versículo 10 piora, né? Fala assim, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e essa palavra não está em nós. Então se você ler o versículo 8 e o versículo 10 isoladamente, você vai achar realmente que é errado falar que não tem pecado. Ou seja, eu sou pecador, porque a Bíblia diz que eu tenho pecado. Então, e isso aqui, gente, é coisas que eu já vi de teólogos ensinarem,
pessoas que se acham pecadoras mesmo, que acreditam que são pecadoras, afirmando, mas a palavra fala que se dissermos que não temos pecado nenhum, somos mentirosos, tal. É um dos argumentos que eles usam para tentar refutar a ideia que o homem é justo, justificado, justo, e não um pecador. Muitos falam, eu sou um justificado pecador. Ou você é justificado ou você é pecador. Sim. Ou você é justo ou você é pecador. Ou você é sujo ou você é limpo. Não existe limpo sujo. Eu sou um limpo sujo. Não existe isso. Né? Agora o pessoal fala o quê? Então eu peco. Sei que você peca. Eu também peco de vez em quando. Mas o pecado na minha vida, na vida de alguém que conheceu a Cristo, é um acidente, é uma eventualidade. É tanto que João diz aqui, Não é um estilo de vida. João fala assim, exatamente. Capítulo 1 João 2, eu vou voltar para o capítulo 1 para explicar a questão de dizermos que não temos pecado, né? Mas o que fala aqui no capítulo 2, fala assim, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, não é quando pecar, é se pecar. Porque, embora a gente peque, mas o que faz o homem pecador não é o pecado que ele comete de vez em quando, mas a natureza que ele tem. Correto. E se pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai e temos o perdão. Agora você observe, como é contraditório aqui, Engraçado que ele diz assim, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A recomendação é não peque, né? Mas o mais interessante é que se alguém acha que o versículo 8 é um argumento suficiente, o 10, para nós assumirmos que temos pecado e jamais dissermos que não temos, eu pergunto, e o versículo 10 que fala assim, versículo 9, perdão, fala assim, dissermos que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a pergunta é, se ele me purificar de toda injustiça, vai ter algum pecado ainda? Porque injustiça, perdão, é justiça com prefixo in. Isso. Então, se eu sou purificado de toda injustiça, só vai sobrar justiça. Né? Então, vamos entender o contexto. Primeira coisa, eu vou logo dar a moral da história para você já ler comigo a passagem na ótica correta. Aí você vai entender. O que o João está falando é o seguinte, olha, quando você pecar, você não pode falar que não tem pecado. É simples assim. Quando é que eu posso falar, ou melhor, quando é que eu sou proibido de falar que não tenho pecado? Quando eu pecar. Peca. Se você pecar, diga eu pequei. Você não pode mentir, né? Eu não posso falar que não tenho pecado. Outro pecado em cima. É simples assim. É somente isso. Pronto. Olha como é fácil. Né? Quando é que eu não posso dizer que não tenho pecado? Quando eu pecar. Quando eu pecar, eu não posso me esconder. Não estou pecando, não. É simples. Então, partindo dessa premissa, vamos ler agora, com ótica correta, o texto. João diz no versículo 5 o seguinte, do capítulo 1 João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele ouvimos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz, nele não há nada de pecado, Deus é puro, maravilhoso. Agora, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Olha aqui o cara mentiroso, olha o pecado aqui. Eu dando nas trevas, mas diga, eu estou em comunhão com Deus. Aleluia, estou em comunhão com Deus. Estou mentindo. Certo? E não estou praticando a verdade. Se, porém, ao invés de mentir, de andar nas trevas, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? Sim, sim ou não? Sim. Então, se eu ando na luz e não estou mentindo, tenho comunhão com meus irmãos e o sangue do seu Filho me purifica de todo pecado. Né? Se é todo pecado, não é pecador, todo né? pecado. Agora, se ao invés de andar na luz, como ele está na luz, porque ele é luz, e manter comunhão com meus irmãos, versículo 8, eu disser que não tenho pecado nenhum, aí João diz, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós, ou seja, eu não estou reconhecendo que eu pequei. Eu ando nas trevas, mas em contrapartida eu digo, não, eu estou em comunhão com Deus. Andando nas trevas, você está mentindo. Mas se você confessar, você é purificado. Mas se ao invés de confessar, ou ao invés de andar na luz, você permanecer andando nas trevas, dizendo que não tem pecado nenhum, quando você tem pecado, então você está mentindo. E a verdade não está em você. Mas, se ao invés de mentir, se ao invés de negar, versículo 9, você confessar os nossos pecados, né? Está falando no plural aqui. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
em justiça. Então, somos perdoados quando confessamos. Mas, se ao invés de confessar, como diz o versículo 9, os pecados e receber purificação, ser perdoado, se ao invés de você confessar, versículo 10, continuar dizendo que não tem, ou que não tem cometido pecado, você faz mentiroso. Porque, olha, se você anda no pecado, se você está andando no pecado e dizendo que tem comunhão com Deus, ou você está mentindo, Ou Deus está mentindo, né? ou Deus está mentindo. Porque Deus diz que você tem pecado. Mas você fala, não tenho pecado. Quem está mentindo? É você que está mentindo, que está andando no pecado e negando. Aí João diz, se dissermos, versículo 10, que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Aí ele continua no versículo 1 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pagou o preço, mas ele é o preço pago pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, na verdade, o pessoal pega um versículo fora do contexto, que é o que mais usam como argumento. Vocês falam que é justo, que não é mais pecador, porque você pega texto fora do contexto. Mas o indivíduo pega o versículo 8 do capítulo 1 de 1 João para dizer que nós não podemos afirmar que não temos pecado, ele está pegando fora do contexto. Então, João está tratando de alguém, um mentiroso, que insiste em dizer que está em comunhão com Deus quando ele está andando nas trevas. Então, se alguém tiver nesse contexto, inclusive nós, decidimos deliberadamente andar no pecado, começar a praticar o pecado, de modo que vai crescendo e você vai se envolvendo com aquilo e passa a viver uma vida, digamos, dupla, né, nas trevas. Sim. Você não pode falar que tem comunhão com Deus se você está andando nas trevas. Você confessar o pecado, receber o perdão. Mas se você, em vez de confessar, de receber o perdão, dizer que não tem pecado nenhum, você é mentiroso. Você não pode falar que não tem pecado quando você tem pecado. É isso que João está dizendo aqui. Interessante que quando ele diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, já deixa muito claro aí a condição, a natureza que nós temos agora, que é de não mais pecador, ou assim, pecaminosa, né? Porque o pessoal usa muito, faz muito esse paralelo. Por exemplo, eu não sou pescador, mas se eu for um dia na praia com a vara lá e pescar, isso vai me tornar um pescador? Não. Porque pescador é quem vive da prática da pesca. Da prática, né? Então, por exemplo, eu não sou mais pecador porque a minha natureza foi mudada. Mas se eu cometer algum pecado, eu vou ser um pecador? Não, porque minha natureza foi mudada. Né? Então ele diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Então, para que não pequeis, é porque já deixa subentendido que a minha natureza é outra, não mais de pecado. Eu ia falar justamente isso. O versículo 1 acaba com tudo. Se ele escreve para que eu não peque, é porque é possível que eu não peque. E se eu não peco, eu não sou pecador. Acabou o assunto aí. Se não fosse possível, ele dizia, filhinho, eu vou escrever aqui para vocês para que vocês evitem ficar pecando. Outra não, é para que não pequeis, outra acabou. Coisa também, João trata muito da atitude do coração daquele que erra por pecado. Por exemplo, quem anda na luz também peca. Mas a atitude de quem anda na luz, quando peca, ele se enxerga, ele reconhece que pecou. Ele não permanece pecando. Ele mesmo que peque aqui, mas ali ele vai andar na verdade, vai continuar firmado, e vai se deslizar, mas vai continuar. Exato. Então, no todo, ele é alguém que está buscando agradar a Deus e ver para Deus. Aí João diz, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu filho purifica todo pecado. Sem você pedir perdão, nada. Só vivendo, buscando agradar a Deus, mesmo que você erre uma vez ou outra. É como o Kenneth Reagan diz no livro dele, que eu não recordo qual, mas ele diz, como andamos na luz, há uma purificação automática dos pecados. Exato. Então, você andando na luz, você, com a atitude correta, mesmo que você erre uma vez ou outra, mas você está continuando na luz, buscando o Senhor, você está provando do perdão, da graça, né? E interessante que, por exemplo, o pecador, aquele que não nasceu de novo ainda, o pecador, que tem a natureza pecaminosa, quando ele peca, ele não se sente condenado, culpado. Ele não se sente culpado, porque aquilo é natural dele, da natureza dele. Nós, porém, que não somos mais pecadores, que tivemos a nossa natureza transformada, quando nós pecamos, nós erramos, nós sentimos já algo, sabe? Né? Cara, eu errei. Né? Você reconhece. Eu sei que é difícil você falar que o cristão em Cristo não é mais pecador,
Eu não queria estar falando isso se não fosse apoiado pela palavra, né? Claro, claro. Mas não é arrogância, não é presunção, não é ufania. De fato Nem é é querer também... ser melhor do que ninguém, ser melhor do que de ninguém, forma exato, nenhuma. ofender Mas é quem porque pensa que é assim, mas é mostrar Trazer luz, né? que Trazer luz. é só você entender que pecador é quem vive na prática. Na prática. Segundo a Bíblia, é quem vive na prática do pecado. Quem faz o pecado um estilo de vida. Quem vive o pecado. Né? E também vive o pecado por causa da natureza pecaminosa, da separação de Deus, da falta da união com Deus, de não ser nova criatura. Então, quando você recebe Cristo, você sai da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a justiça, né? da justiça para a santidade. Então, você agora tem a natureza de Deus e você pode agora viver, porque você não é mais pecador, você é um justo, você pode viver em justiça. E aí a gente podia abordar várias passagens, Romanos 6, que eu acho que é importante, falar sobre essa questão de oferecer os membros para a justiça, não mais para o pecado. Também tocar naquele ponto de Romanos 3, daqui a pouco a gente pode falar, no próximo podcast, pelo horário. Vamos marcar, tá Tá combinado? combinado. Vamos Romanos marcar. 3, quando Paulo diz, por exemplo, né? Não justo nenhum sequer, né? Isso. Como o pessoal Eu gosta ia de O falar. usar. pessoal usa muito essa passagem. O miserável Fora que do sou, quem me livrará contexto, né? do corpo dessa Isso. morte. São só afirmações que... Dos pecadores, eu sou o principal. Quem gosta desse assunto é Renatinho, né? Dessas coisinhas aí. Então, assim, a gente sempre tem explicações para esses versículos isolados, e você vai encontrar a resposta no contexto do texto e no livro no todo também da Exato. mensagem do Evangelho da Justiça. Esse aqui vai ter que ser praticamente Mas esse o vídeo assunto- 1 do vídeo 3, né? Mas esse assunto aí de justiça, ele é fundamental demais, é muito importante, porque eu acho que quando nós estamos em Cristo, nós recebemos sua justiça. É libertador. Vestidos Claro. de justiça, né? Ele nos veste com manto de justiça. Então, é importante que a gente entenda mais sobre isso. Eu sei que você tem um compromisso agora, né? E foi muito bom esse bate-papo de hoje. Introdução. Foi uma introdução, gente, e vai ter continuidade desse assunto aqui, porque é um assunto muito importante para o crente ter o entendimento correto de quem você é em Cristo e do que está disponível para você, essa nova vida, enfim. Então fica combinado aqui, vamos depois acertar aqui uma outra data, um outro dia para a gente continuar Próxima essa gravação. sexta já, né? E uma coisa O importante. local mesmo. E uma coisa importante, não se arme contra a mensagem que estamos falando aqui, só porque você passou a vida inteira aprendendo que você é um pecador, achando como se isso fosse uma postura de humildade, de submissão. Na verdade, humildade é você aceitar a palavra como verdade Isso. Verdade. e sair da ignorância, porque muita gente, na ignorância, acha que está sendo humilde. Não, que arrogância você falar que não somos mais pecadores. Ouça a palavra, julgue a palavra, escute, se faz sentido, né? Você é alguém inteligente, tem bom senso, não é porque você gosta de pregador A, B ou C, nem gosta de mim, nem de ninguém aqui, que você vai aceitar essa palavra só porque você está do nosso lado. Não existe lado aqui, o que existe é a palavra de Deus. Então, o que a gente começou a falar aqui, talvez trouxe algumas dúvidas, né? Se trouxe, graças a Deus, porque talvez tenha começado a chocar com o conceito religioso que você aprendeu, talvez não esteja em harmonia com o que a Bíblia literalmente ensina. Então, vá escutando, vá absorvendo, vá procurando entender, vá juntando as peças, tome notas, se for o caso, junte versículos e vá estudando por você mesmo. E você vai fazer sua síntese e ter a conclusão na luz do que a Bíblia está mostrando para você. Não só pode ter gerado dúvida, mas também gerou a vontade de querer conhecer mais, aprender mais, né? Porque você, de repente, hoje, descobriu aqui em alguns pontos que nós tocamos, você percebeu que, de fato, é isso, né? Que talvez você não esteja vivendo no momento, porque você não tinha ainda o conhecimento dessa realidade. E você, de repente, agora está com mais sede, com mais fome de querer aprender mais. E é nesse próximo vídeo que nós vamos trazer mais clareza e entendimento para você. É isso mesmo. Então vamos parar por aqui. O Flávio tem um compromisso. Considerações finais?
Só começou. Fica aí que só começou. É só começo e Flávio veio hoje para brilhantar esse posto de conhecimento aqui. Embora ele não goste que a gente fale, mas... Embora ele não goste, mas é pura verdade. Ele veio sobre Não vou voltar aqui mais não. Cara, a gente tem que dar honra a quem merece honra, né? Tá aqui um cara, é humilde, você pode perceber aí, mas assim, eu sou humilde. É um cara que nós, maior deles, né? é um cara que nós nos espelhamos bastante nele, né? A Bíblia diz que nós devemos imitar a fé. E nós imitamos a fé desse homem. Amém, é verdade. Buscando conhecer mais da palavra, buscando o Senhor, ter intimidade com o Senhor, buscando em oração, enfim. É isso aí. Eu estou bastante feliz, satisfeito pelo conteúdo de pelo hoje. carinho aí, pessoal. Então é isso, eu gostei demais. Lembrando que uma interrogação, ela pressupõe uma resposta, né? Então, se gerou alguma interrogação na sua cabeça, ótimo. Tem uma resposta para vir aí. Então, eu espero que vocês tenham sido abençoados. Flávio, bom demais, obrigado. Obrigado pelas palavras de carinho aí. Depois eu passo o Pix para vocês aí. Inclusive, gente, se ficou alguma dúvida, bota aí nos comentários aí que a gente pode estar Isso. respondendo no próximo vídeo. O que você quiser perguntar, escreve aí pra gente e a gente vai tentar trazer de alguma forma aqui para esclarecer. De qualquer forma, comenta aí, nem que seja glória a Deus, amém, aleluia. Curta esse vídeo e compartilha para todo mundo aí que você conhece. E lembrando que o objetivo disso aqui, a gente sempre fala em todos os vídeos, é esclarecer, é trazer o ensinamento da palavra de Deus. Então, esse assunto eu estava muito entusiasmado por ele, porque a forma como o Flávio fala é com muita propriedade, né? E ele tem, cada um tem uma área que gosta ou que domina. Eu tenho as minhas preferências de leitura, cada um tem a sua, e nisso ele é muito bom, né? E esse é um assunto que traz muita clareza e liberta. Falamos aqui sobre conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a gente vê que, diante do que foi dito aqui, essa libertação, ela é gigantesca. Você sair do entendimento que você não é nada, que você não vale nada, para o entendimento de você é o corpo daquele que lhe libertou, para mim, isso é fantástico. Entendeu? Isso mesmo. Então, é esse o intuito, não é trazer aqui um embate, uma briga entre... Ajudar, né? Isso, denominações diferentes, visões diferentes, não. É trazer a verdade poderosa e maravilhosa da palavra de Deus para nos abençoar, para abençoar todos. Pois então, só concluindo, e não se feche para o conhecimento, não. O podcast aqui se chama Pode Argumentar. Então não venha dizer, como é que pode? Meu Deus, como esse pessoal é ignorante. Os comentários, não lê a Bíblia. Quem já viu que nós somos... Argumente. Isso. Fala alguma coisa, Traga a Bíblia como fundamento. Argumente com base bíblica. Porque se você trouxer um texto e um argumento que me convence, eu vou dizer, rapaz, parabéns, você é um cara da conhecimento. Agora, se você vier só com frase, não gostei, achei que não é legal, como é que pode? Se você quer é ignorante. Não, Mostra a ignorância, uma vez eu comentei num post de um camarada que era contra o batismo com o Espírito Santo, um texto interessante que eu coloquei lá, um texto que pelo conhecimento que eu tenho ali, abordei, com argumento sólido. Aí o cara colocou, isso aí, nem lê a Bíblia. Disse, meu amigo, você foi profundo na sua contra-argumentação. Chegamos, deu paralisia mental. Não consigo nem pensar para te responder. O argumento que ele usou foi profundo. Então, como é que você quer dizer? Não, esse aí foi pior do que aquele meu. Você pode não gostar, mas tudo bem. Eu também não gostava, não, quando eu comecei a ouvir essa mensagem. Mas você tem que combater, se confrontar a si mesmo com a Bíblia, né, para poder dar alguma opinião à luz com uma coisa que tem fundamento. Né? A gente só está aqui hoje, e a gente só tem o entendimento que a gente tem hoje, porque lá atrás a gente ouviu essa mensagem... Se deu oportunidade, né? E a gente estranhou, e a gente se deu oportunidade... A gente, principalmente aqui, né, que vimos de uma denominação... A gente era da mesma denominação... Isso. E eu lembro que Márcio falava... Cara, na pregação... Olha aí, pastor, como eu conheci Natan. Na primeira vez que Natan foi pregar lá na nossa antiga igreja, Natan pregando e eu no banco confrontando Natan. Tu lembra disso? Natan falava e eu rebatia. Ridículo. Mas assim, era o meu jeito de entender a coisa. Mas eu me abri para começar a entender o que a palavra queria trazer. E, meu amigo... Assim, é libertador, né? É libertador, porque hoje, graças a Deus, eu entendo quem eu sou em Cristo, entendo todas as coisas por causa da palavra, pelo conhecimento que a palavra me trouxe. Isso é bom demais. Então... Exatamente. Então, a gente não tinha esse entendimento e a gente foi
parando para ouvir e ouvir o argumento. E todos nós aqui mudamos a nossa forma de pensar. Então não tem nada errado em mudar a forma de pensar, mas argumente com escrituras, né? Para que a gente possa dizer assim, não, realmente o que você está dizendo faz sentido. Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Valeu, Flávio. Valeu, Mais uma vez, obrigado. E vamos que vamos, o próximo vídeo tem mais. Isso aí. Valeu, chefinho. Valeu, galera. Valeu, gente. Até mais.